Aqui no estúdio, nós conversamos agora com um especialista em análise de risco, o Gustavo Cunha Mello. Obrigada pela tua presença aqui, agradeço. Gustavo. Bom, era um equipamento grande, 114 metros, né, e que, segundo deram informações ali, o engenheiro da Odebrecht, estava sendo bem utilizado, inclusive já tinha sido utilizado em outro local do estádio, né? Quer dizer, o que pode ter acontecido, né? Claro que é a perícia que vai dizer isso, mas quando há um acidente assim, há normalmente mais de uma coisa contribui para que isso aconteça? Perfeito, Maria Paula, exatamente. Para acontecer um acidente, você tem uma sucessão de falhas, um dominó aí que houve para construir e seguir uma trajetória até o acidente. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, obviamente, vai ter que se fazer a perícia, mas um guindaste dessa proporção, ele cairia. Quais seriam as hipóteses possíveis? Vento, o terreno ter cedido da ancoragem do guindaste no solo, ter cedido, a ancoragem ter sido mal feita, e é erro humano do operador, ou peso. Então, excessivo para o guindaste. Isso parece que já foi descartado. Isso tem que ser averiguado em perícia. Agora, o mais importante também é porque é mais do mesmo. A gente já teve esse ano, nos últimos anos, construção de estádios para a Copa do Mundo e alguns que não são para a Copa, 6 mortes. Teve morte no estádio, na Arena Grêmio, você teve morte no Palmeiras, você teve morte no Amazonas, no estádio de Manaus, e teve no de Brasília. A gente recuperou, né, Sidney, em março de 2013 na Arena Amazonas, um operário caiu de 5 metros de altura. Sim. E depois em junho de 2012, no Estádio Nacional de Brasília, também uma queda de 30 metros de altura. Quer dizer, como evitar que essas coisas aconteçam? No Brasil, a gente tem muito acidente em obras de construção civil. As normas técnicas precisam ser seguidas e nem sempre são seguidas. A mesma construtora que agora está terminando o estádio do Corinthians foi a que entregou o Engenhão, que está interditado por falhas na cobertura, que teria sido feito pela construtora Delta, que largou a obra no meio, passou para... Mas a gente tem muita obra que depois interditado, apresenta falhas e tal. A gente precisa ter um padrão de qualidade um pouco superior na construção civil, seguindo todas as normas técnicas para tentar buscar o acidente zero. Não é uma realidade. A gente construiu muitos estádios no Brasil e tivemos até agora 6 mortes. Gustavo, quem constrói, evidentemente, tem um cronograma e quer retomar, passado o respeito que tem que ter mesmo, porque morreu, isso é o mais importante, perderam-se vidas ali, mas o prosseguimento da obra terá que ser retomado em algum momento. Apesar da empresa ter dito que em 3, 4 dias iria retomar, a peça está quebrada, ela precisa ser refeita, imagino eu, refeita industrialmente. Ali, aquela região precisa ser estudada pela perícia, tem que ser isolada, consequentemente. Não sei se em 3, 4 dias a perícia terá condições de fazer esse trabalho. Quer dizer, há possibilidade de se retomar a obra nos 70% restantes, não discutiremos aqui, mas há condições nesses 30% isolados hoje que a obra seja retomada em breve tempo? Sidney, esse acidente, inclusive, dos estudos que tem que se fazer é se foi apressado, apressaram a obra e daí tem o acidente, que isso é uma causa comum. Não é o caso do Corinthians. Lá parece que a obra estava 97% avançada, faltava pouquíssimo para terminar. Quando você tem um acidente com vítima, costuma ser assim, o Ministério Público interdita o site, você não pode fazer nada, a obra ficaria, portanto, paralisada, até que o Ministério Público faça todas as perícias, análises do que aconteceu, para depois emitir um laudo, para depois, eventualmente, buscar os responsáveis pelo acidente e, então, aí sim liberar a obra para a retomada. Mas eu não acredito que isso vá atrasar. Inclusive, é importante frisar que em obras desse porte costuma ter tanto o seguro de risco de engenharia quanto o seguro de garantia de entrega. Quer dizer, se eu atraso o cronograma da obra, tem algum tipo de indenização. Não vou ter jogos. Parece que se houver um atraso, um dos prejuízos que o Corinthians teria é que na inauguração teriam jogos, teria a renda desses jogos. Esse prejuízo, por exemplo, existe um seguro por o atraso do cronograma, que chama seguro garantia de entrega, garantia de performance do contrato da construção da Arena Corinthians. E aí sim, isso teria uma indenização. Se não tiver a entrega no prazo, eu tenho uma indenização. E a entrega era logo, né? 31 de dezembro, portanto, falta muito pouco tempo para a entrega. Muito provavelmente vai atrasar. Desse estádio, onde seria não só a abertura, como outros 6 jogos da Copa do Mundo, né? Sim. Bom, eu agradeço muito a tua presença, Gustavo Cunha Mello, ele é economista e especialista em gerenciamento de risco. Obrigada pela sua presença. Obrigado.